Luiz ficou com ciúme de você, viu? Não fique com ciúme, Luiz. Eu vou passar só um pouco, porque é grande esse vídeo, viu? São 22 minutos aí para não pegar. Salve galera, tudo bem com vocês? E nesse E vídeo de nesse hoje vídeo nós de vamos hoje, falar sobre um assunto importantíssimo, que é a questão do trabalho, só que o trabalho na contemporaneidade. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver várias coisas relacionadas ao trabalho. Veremos questões relacionadas ao emprego e, sobretudo, aos tipos de desemprego que a gente tem. E ainda questões relacionadas ao trabalho na contemporaneidade, como, por exemplo, as novas propostas que estão surgindo de modernização do trabalho, questões relacionadas à flexibilização do trabalho e, sobretudo, à desregulamentação. Além disso, nós veremos também qual foi a importância dos sindicatos aqui no Brasil no processo de construção dos direitos trabalhistas. Vamos lá, então? se liga. Essa história. Quando o Carlos Lacerda tá voltando pra casa dele, o Alcino foi lá, é agora! Apontou a arma e pum! Só que na hora que ele atirou, o major da aeronáutica, que era segurança, Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar a respeito da questão do desemprego. E aqui eu vou tentar abordar os tipos de desemprego. No segundo bloco, nós iremos falar a respeito dos direitos trabalhistas e como que se deu o processo dessa construção de direitos trabalhistas. Aí entra aqui a questão dos sindicatos e da importância dos sindicatos, sobretudo no Brasil. Aí no terceiro bloco, eu vou falar a respeito das propostas de modernização do trabalho. E isso tem relação com o processo de flexibilização e desregulamentação das leis trabalhistas. Ou seja, é um tema bem complexo, tem bastante coisa para a gente ver. Para quem precisar mesmo, estiver prestando vestibular e precisar ver o assunto completo, não esquece que a gente tem esse assunto completíssimo na plataforma. Lá tem vários vídeos a respeito do trabalho. Mas hoje, então, a gente vai abordar essas questões a respeito do trabalho na contemporaneidade. Vamos lá, então? Então, a gente vai começar a falar de desemprego. E para falar de desemprego, primeiro vamos falar de emprego. O que significa uma pessoa empregada? Significa que a pessoa exerce algum tipo de atividade remunerada. Então, primeira coisa aqui é a gente pensar na importância de uma pessoa exercer um tipo de trabalho. Seja porque esse trabalho é importante para ela se constituir como pessoa, seja o quanto esse trabalho é importante para a construção da coletividade no geral, e seja também a importância da pessoa ter um trabalho para conseguir se sustentar. Então é importante que as pessoas estejam empregadas para que elas consigam se sustentar e para que elas consigam se construir como pessoas. Assim, se a gente tem uma taxa grande de desemprego, como é o caso do Brasil, pegando a análise de 2017 e 2018, segundo o IBGE, então a gente sabe que o país está com problemas e problemas sérios. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil em 2017 foi considerado o segundo país da América Latina com a maior taxa de desemprego. Então, a nossa taxa de desemprego está girando em torno de 12, 13%, sendo que a gente já chegou a 4,6, 4,8%. E é preciso pensar que considera-se normal uma taxa de 3% de desemprego. Então, pensando no capitalismo, dizem os economistas que o ideal é você manter uma taxa de desemprego em torno de 3%, que é como se aquela taxa correspondesse a um trabalho reserva, a pessoas que estão dispostas a trabalhar caso falte algum tipo de trabalho. Então a gente já teve épocas aí muito melhor, que a gente estava girando em torno de 4,6%, 4,8%. Ou seja, estávamos quase em tempo de pleno emprego. Já não é o caso do que estamos passando por hoje. Mas essas taxas elas vão variar aí ao longo do tempo, dependendo do tipo de desemprego que a gente pode classificar. A gente costuma classificar os tipos de desempregos em três.
O desemprego pode ser conjuntural. Quando ele é conjuntural, ele está relacionado à crise econômica que o país está passando. O desemprego pode ser estrutural, e aí ele está relacionado à estrutura da sociedade. E se a gente pensar na nossa estrutura social hoje, a gente está passando por um processo de reestruturação produtiva, onde se procura reduzir os custos da maior maneira possível. E para isso se adota muita tecnologia, muita automação. Então, grande parte do desemprego hoje corresponde a isso. Por exemplo, se a gente pensar que antes existiam pessoas que trabalhavam em bancos e hoje existem caixas eletrônicos. Ou se a gente pensar que antes existiam lojas físicas e hoje existem lojas virtuais. Ou seja, tudo isso faz com que haja um aumento de desemprego. E aí é estrutural, é um pouco mais difícil da gente resolver, né, essa situação. E por fim, a gente tem um terceiro tipo de desemprego, que é o desemprego friccional. Esse tipo de desemprego é comum, que é o tempo que uma pessoa passa entre um emprego e outro, ou então é aquela pessoa que está buscando emprego, mas que ela demora um pouquinho para achar. Ou então é uma pessoa que acabou de sair de um emprego, aí ela está buscando outro emprego, e às vezes ela está procurando um emprego melhor, e aí ela demora um pouquinho mais. Então são basicamente esses três tipos de desemprego: conjuntural, estrutural e friccional. Quando a gente estiver estudando taxa de desemprego, é importante a gente procurar como está a taxa, porque ela vai variar bastante, né? Dependendo da conjuntura do país, da estrutura e tudo mais. Então, o ideal é a gente procurar as fontes no IBGE, e aí o IBGE ele vai trazer esses dados a partir da população economicamente ativa, ou seja, ele vai considerar aquelas pessoas que estão procurando emprego, mas não conseguem. Ele não considera aquela população que não está fazendo nada e que quer continuar fazendo nada. Essa não se considera desempregada. A gente também pode... Bom dia, Leane. É, tem alguns. Essa parte final foi totalmente infeliz o que ela falou, né? Tem pessoas que estão fazendo nada, que não querem fazer nada, como se as pessoas ficassem felizes em estarem desempregadas, né? Por que ela está falando isso? Porque eu achei um preconceito muito grande, né? Uma falta de, vamos dizer, uma falta de solidariedade, né? Que as pessoas não estão desempregadas ou não param de procurar emprego porque elas não fazem isso, porque realmente não tem, né? Mas ela fez uma distinção anterior do IBGE, né? Porque o IBGE, ele vai calcular, não, acho que não, o CAGED, né? Eles chamam de CAGED. Ele vai calcular o quanto de emprego formal se cria num determinado período, então ele está dizendo que ele vai calcular a questão vai basear, o IBGE vai basear realmente nas pessoas que estão procurando emprego, o CAGED vai se basear na criação dos empregos formais em determinado período, mas além do IBGE e do CAGED, tem aquilo que se chama de PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Essa, sim, ela vai abranger essa categoria de pessoas que não procuram mais emprego. Tá certo? Por isso que vocês veem uma guerra de interpretações por parte do governo e de outros economistas mais, vamos dizer assim, mais progressistas, sobre as interpretações sobre essas taxas de emprego e desemprego, e da grande mídia também. Geralmente não, algumas vezes nesse governo, Paulo Guedes falando, o CAGED criou não sei quantos mil empregos, pelo CAGED foi criado não sei quantos mil empregos, o CAGED criou não sei quantos mil empregos formais, né? Tal. Aí chega depois, o IBGE tem uma taxa que mantém o desemprego no patamar elevado, tem um PNAD que aumenta ainda mais, que o PNAD vai pegar os desalentados, vai pegar esses que não estão procurando mais empregos e aqueles que estão procurando emprego. Então, a taxa vai subir ainda mais. Então, quando fala de mercado de trabalho, de desemprego, etc., no Brasil não são só os desempregados. Né? Os desempregados, vamos dizer assim,
São 14 milhões e pouco, 14,4 milhões, mas tem aqueles que desistiram. São mais milhões, tem aqueles que estão trabalhando uma quantidade de horas menor do que ele gostaria, etc. Então, tem todas essas categorias, né? Então, geralmente, o CAGED vai dizer quanto tem de criação de empregos formais, aí o governo federal vai dizer, o CAGED, não sei o que lá, vai fazer aquele escarcéu todo, o IBGE vai dar uma baixada na bola do governo, e quando sai o PNAD é aquela bagunça total. Que você vai ver realmente os impactos das reformas que foram feitas, que estão sendo feitas, né? E aprofundadas desde 2016 sobre o mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho no Brasil está realmente destruído. Destruído em todos os sentidos, né? Então, só para pegar essa questão da estatística, quando se analisa a estatística, né? Para vocês terem cuidado, né? Vocês ouvirem assim, porque o CAGED justamente vai pegar um traço, um recorte, o IBGE vai pegar outro recorte e o PNAD é uma pesquisa mais abrangente. Então, quando vocês virem esses números diferentes entre si, é porque está falando de variáveis diferentes e está utilizando metodologias diferentes, tá certo? Não é porque está errado que está certo, não, é porque são trabalhos, são metodologias diferentes que cada um utiliza, tá certo? É interessante também, antes de adentrarmos nessa discussão de emprego e desemprego, ela fala sobre a modernização, bom dia, Eric, do mercado de trabalho. Vocês percebam uma coisa, gente. A força da linguagem, como se utiliza a linguagem para manipular determinado grupo de pessoas com relação a determinado assunto da política econômica ou qualquer outro tipo de assunto. Vocês têm que atentar muito bem para a linguagem, os termos, as ausências, quais são os termos que são utilizados por esses grandes economistas, pela grande imprensa. Por que isso é importantíssimo que vocês analisem? Porque quando se fala em modernização, o significado para nós é de algo positivo. Não é? O moderno está ligado a um significado mais ou menos difundido entre nós, no senso comum, de algo positivo. Imagina que você fala, estou com um celular, comprei um celular mais moderno, vai significar o quê? Um celular melhor, um celular mais avançado, um celular com mais apetrecho, celular, etc, etc. Comprei um carro mais moderno, vai significar o quê? Um carro melhor, um carro mais, provavelmente mais luxuoso, com N diferenças do modelo antigo que você tinha. Comprei, reformei minha casa, deixei ela mais moderna. Vai ter, por exemplo, sei lá, você vai... a televisão vai ligar com sua voz, as luzes vão se acender, etc. O fogão vai se acender e tal, aquelas coisas todas, né, das novas tecnologias. Então, está vinculado muito à questão de melhoria. Então, quando você vê isso, principalmente nessas políticas econômicas ligadas à questão diretamente à questão da produção de emprego, criação de emprego, desemprego, como foi a reforma trabalhista de 2016, há uma vinculação muito grande entre falar de modernização das leis trabalhistas. Era algo que você via no discurso de quem era a favor, essa linguagem, essa expressão. Como você vê na reforma administrativa agora, a palavra modernização do serviço público no país. Você vai falar, você conta... Porque a linguagem vai ser importante, essa criação de significados vai ser importante. Porque, imagine você, quem for contra, você vai falar assim, você é contra a modernização? Ninguém vai ser contra a modernização, significando melhoria. Né? Só que numa análise, quando essa professora falou, numa análise bem acurada, uma análise científica, quando você senta e vai sentar a bunda na cadeira, como dizem, vai estudar. A reforma trabalhista de 2016, todas essas reformas,
mais em específico a trabalhista, que a gente está falando de emprego e desemprego, ela vai significar uma perda de direitos, né? Uma alteração na consolidação das leis trabalhistas, em que vários direitos ali foram retirados, né? Houve uma transformação profunda da CLT, né? Uma perda de direitos, a possibilidade de novas formas de contratação de trabalho, que anteriormente a Constituição da CLT passou a ser proibido, né? Pelo menos legalmente, tá certo? Essas formas de trabalho mais precarizadas, como parte do tempo, trabalho intermitente, etc. Só que vocês, se analisarem as relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista, essas relações que a reforma trabalhista de 2016 vendia como modernização e melhoria, na realidade são formas de emprego vinculadas aos primórdios da Revolução Industrial. Se elas são vinculadas, se elas já apareciam na Revolução Industrial, são dois pontos que não são formas de relação de trabalho novas e que são formas de trabalho que não são modernas. E algumas dessas formas que essa reforma trabalhista possibilitou legalmente são formas de emprego e trabalho que são pré-capitalistas. Ou seja, são formas de trabalho que, basicamente, sem direitos, né? Sem uma proteção legal do Estado, né? Quando se fala na questão da primazia do negociado sobre o legislado, né? O que é isso, né? Um determinado grupo de trabalhadores que negociam no chão da fábrica a negociação deles com os seus patrões, se algum acordo que eles fizerem estiver fora, vamos dizer assim, da CLT, né? Fora da legalidade, o que vai valer é esse acordo em relação a o que está na legislação. Então, você vai ter uma autonomia, dizem ele que teria uma autonomia maior para os trabalhadores, mas com a alta taxa de desemprego, isso não ocorre. O que ocorre é uma maior possibilidade dos patrões fazerem valer suas vontades. Então, são relações de trabalho, gente, que são ou do início da Revolução Industrial, quando você tinha aquelas relações de trabalho que vocês viram na história, de não sei quantas horas por dia, numa intensificação muito grande, numa exploração muito grande, ou são relações de trabalho anteriores ao capitalismo. Então, não são modernizações, não são formas melhores, são formas mais precarizadas possíveis, que já existiam lá antes do desenvolvimento dos chamados direitos trabalhistas. Essa é a constituição dessas reformas ditas liberalizantes que trouxeram isso como consequência do mercado de trabalho, tá certo? Então, os impactos sobre o mercado de trabalho, vocês, como eu falei, eu falo recorrentemente, né? Vocês, Google, IBGE, etc., você vai ver que o processo até as grandes mídias que trabalharam muito para essa aprovação dessas reformas, elas só não admitem que essa deteriorização do mercado de trabalho se deu como consequência da política econômica que elas defendem, mas eles falam que aumentou a fome, diminuiu a média salarial, os trabalhos informais são os trabalhos que mais aumentaram, ou os trabalhos formais estão pagando menos do que se pagavam, aumentou-se a taxa de desemprego para pessoas mais escolarizadas, etc. Então, houve um completo desastre. Assim como essa grande mídia, ela fala que o preço do gás está caro, o preço da inflação está alta, só que ela não faz o vínculo entre aquilo que ela defende economicamente e o que está acontecendo. Então, o preço do gás está muito alto, é por causa da política de preços que eles querem
que seja a política de preço da Petrobras, que é vinculada ao preço internacional e ao dólar. Em todo o processo de privatização da Petrobras, né, que ocorre desde Temer. Né? Então é isso. O que é que acontece? A modernização vai significar isso, precarização, em termos gerais. Vai significar uma extrema precarização do trabalho, etc. Então não vai se modernizar nada, mas eles utilizam sempre esse termo, né? Vamos modernizar isso, modernizar aquilo, né? Só um paralelo, né? Antes da pandemia, a reforma trabalhista da Espanha, não sei se vocês souberam disso, a reforma trabalhista da Espanha foi a reforma trabalhista que, vamos dizer, Temer e Rogério Marinho se inspiraram para fazer a reforma trabalhista, né? Lá em 2016. Né? Rogério Marinho era então deputado federal do Rio Grande do Norte, que foi o relator da reforma trabalhista naquele período. Né? Na Espanha, a reforma trabalhista também foi um desastre, né? Que a Espanha tinha o maior índice de desemprego lá da União Europeia. E o governo que foi eleito em 2018, e que tomou posse em 2019, uma das primeiras mudanças que iriam fazer, eu não sei se vão fazer ainda, porque foi logo depois surgiu a pandemia, era revogar essa reforma trabalhista que ocorreu lá na Espanha. Né? Para você ver como isso é bem falacioso. Né? Por quê? Qual é o elemento que a gente está discutindo aqui, gente? O elemento que a gente está discutindo aqui, redução de custos. E que em determinado momento a professora falou. Perda de direitos significa uma redução de custos para os patrões, para os empresários, em relação aos trabalhadores. Porque se você tem uma obrigatoriedade legal de recolher, por exemplo, 20% do FGTS para o seu empregado, e se você passa a recolher agora 5%, vocês acreditam, agora me respondam, por favor, o Lindenberg não está nem aqui, eu fiz a foto do Lindenberg. Vocês acreditam que essa diferença de 20 para 5 que ele economizou, alguma porcentagem dessa, sejam sinceros e sinceros, ele vai repassar para desempregado? Imagine um dono de empresa. Será que ele ia passar para melhorar o salário? Não. Sejam sinceros, você acha, hein, Éricos? Éricos, você tá calado, velho. Não sei, eu fiz alguma coisa com você, Éricos? Vai aí, diga aí. Nada, professor. Então fala aí, Éricos. A aula tá chata esse ano? Não, tá não, macho. Vai, diga aí, você acha? Repita aí a pergunta. Se houver uma diminuição de custos, algum imposto que incide sobre os empregadores, você acha que essa diferença de custos ele repassaria como forma de melhoria salarial dos empregados? Ou ele embolsaria? Eu acredito que não. Tá certo, velho. Que Laís também não. Então é isso. Eles fazem isso, né? Eles lutam pela diminuição, e dessa diminuição tem até um dos grupos que encabeçaram isso, tinha naquele período vamos dizer, um poder político muito grande, né? Que foi o MBL. Eles produziram inúmeras fake news sobre isso. Né? Uma das fake news foi falando disso. De se abaixasse o FGTS e outras contribuições patronais, o salário do trabalhador iria aumentar. E não aumentou. Tem até aqui no print no meu celular. Não aumentou de forma nenhuma, apenas diminuiu. Né? E eu estou falando isso de uma questão bem concreta que nós estamos vivenciando agora, mas isso está vinculado a uma questão mais abstrata, mais geral do próprio movimento do capital. Qual é esse movimento? Aquilo que nós discutimos lá
na passagem do toyotismo, né, da transformação do terrorismo Fordismo para o toyotismo, né, que é a questão da tendência decrescente da taxa de desemprego, que origina aquilo que essa professora falou, do desemprego estrutural. Qual a diferença do desemprego estrutural para o desemprego, aquele desemprego conjuntural? A gente vai deixar de lado aquela terceira tipificação que ela fala, né, do friccional. Vamos só trabalhar com esse estrutural e conjuntural. Nós trabalhamos com as relações, nós falamos que as relações de trabalho no capitalismo se dão a partir da venda da força de trabalho, da compra da força de trabalho pelos grandes empresários, e que essa relação tem um nome, é conhecido popularmente como emprego. E a ausência dele, a falta dele, é conhecido como desemprego. Esse sufixo des significa negação. Tá certo? O que é aquele conjuntural? Imagine uma crise econômica qualquer, uma crise conjuntural, sei lá. Houve uma crise econômica na Argentina, houve uma crise econômica no Brasil, uma crise econômica mais focalizada no Sudeste Asiático, houve uma crise econômica, sei lá, na França, na Alemanha, mas foi uma crise um pouco conjuntural, que em pouco tempo essas economias se recuperaram, mas naquele momento da crise, lojas se fecharam, empregos foram perdidos, capital foi queimado, etc. E causou uma determinada crise econômica que ocasionou o desemprego, né? Que a parte mais fraca dessa relação são os empregados mesmo. Causou um desemprego, só que depois de alguns mecanismos do Estado, né? Intervenção estatal para tentar conter essa crise, etc., conseguiu superar essa crise, o índice de desemprego diminuiu, em contrapartida o índice de emprego aumentou. Isso é a crise conjuntural. Mas qual a crise estrutural? Estrutura é algo que, quando você tem vocês estão em edificações, né? Quando vocês têm quando determinado problema atinge a estrutura de uma casa, de um edifício, etc., a estrutura mesmo, né, de uma construção, não tem conserto, né, gente? Eu não sei se vocês aprendem isso, mas atingir uma estrutura de um prédio, será? Demolir. Assistiu de uma casa, já era, né? Ao contrário de algum problema mais localizado, né, que você pode reformar, etc., mas se atingir uma espinha dorsal que deixa aquilo ali em pé, não tem o que fazer. Essa é a lógica do desemprego estrutural. Não, que tem que se fazer mais para reverter essa lógica. Por que não tem que se fazer mais? Dentro dessa lógica, dentro desse modelo econômico, não há possibilidade de superação do desemprego estrutural dentro dessa lógica. Vai dizer, mas professor, o que você está falando isso? O que eu estou falando é que, quando nós discutimos lá o terrorismo Fordismo se caracterizava pelo pleno emprego, pelo aquele acordo entre sindicatos, trabalhadores, estados e os grandes capitalistas, produzido em alguns países ali da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, um nível de vida bastante elevado, né? Por aqueles motivos que eu expus naquelas aulas. Mas, de um determinado momento para outro, o próprio nível salarial dos trabalhadores atingia um patamar que estava prejudicando o retorno do lucro dos empregadores. Então, nesse momento, obviamente que eles querem uma recomposição de sua taxa de lucro. Vai ser o quê? Via pressão para diminuição de salários, tá? Geralmente, essa pressão para diminuição de salários é feita por mudanças políticas, ou seja, pela intervenção do Estado. Na maioria das vezes é assim. E do ponto de vista estritamente econômico, é no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, desenvolve-se novas tecnologias, aumenta-se a produtividade, um contingente grande de força de trabalho é demitido, e desse contingente grande de força de trabalho demitido, está a origem daquilo que nós chamamos de desemprego estrutural. Por que desemprego estrutural?
Porque para aquelas pessoas voltarem ao mercado de trabalho, seria necessária uma outra ordem econômica, uma outra organização econômica que não fosse capitalismo. Por quê? O exemplo, um dos melhores exemplos da realidade brasileira para a gente falar disso, são os bancários. Na década de 80, o contingente de trabalhadores do banco era enorme. Eu não me lembro quanto era, mais de... não sei se chegava na casa do 1 milhão de trabalhadores dos bancários. Eu sei que o contingente era muitíssimo grande dos bancos. Na década de 90, nos anos 2000, diante, esse quantitativo de trabalhadores do banco diminuiu drasticamente, pelo desemprego não, drasticamente mesmo. Eu vou pesquisar, eu vou postar para vocês, eu vou pesquisar a diferença dos empregados no banco na década de 80 para o ano de 2000. A diferença é absurda. Essa diferença ocorre em consequência de quê? Ocorre em consequência do próprio desenvolvimento tecnológico experimentado pelas instituições bancárias. Em primeiro momento, eram os caixas eletrônicos. Porque o caixa eletrônico tem várias... Ele pode, você mesmo, o cliente mesmo, pode resolver vários problemas ali sem precisar de ir no caixa, sem precisar de falar com outra pessoa. Pode sacar, pode transferir, você pode pagar contas, pode pagar outros impostos, você pode pedir empréstimo, você pode resolver um monte de coisa. Então, olhe quantos trabalhadores um caixa eletrônico economiza para os grandes banqueiros. É possível, hipoteticamente, se só existisse esse setor econômico, seria possível reverter esse índice de desemprego dentro dessa lógica? Como seria possível? Então, você destruiria todo esse desenvolvimento tecnológico para voltar ao que era na década de 80? É plausível? Parece ser razoável esse movimento? Não parece ser razoável esse movimento. Por isso que é estrutural. Porque você tem essa diminuição de custos e fora outra. Caixa eletrônico foi o começo. Caixa eletrônico foi o começo, gente. Isso só no setor bancário e fora os outros setores, né? E por que foi o começo? Hoje em dia, os bancos virtuais, que eles chamam de fintech, né? Nem a agência tem. Nem espaço físico mesmo, né, que os bancos tradicionais têm, eles têm. Se pegar o Banco Inter, Nubank, PAN, dentre outros bancos, eles nem têm mais espaço físico, gente. Ele não existe quanto espaço físico, é só virtual mesmo. O custo de trabalhador, gente, é o custo de trabalhador de... Quando você não consegue resolver dentro do aplicativo dos bancos, você tem como ligar para falar com a pessoa. É a única forma que você tem de resolver algum tipo de problema. Mas você acha que aqueles atendentes que você liga, que seus pais ligam para resolver algum problema de algum banco, de algum fintech, de algum banco virtual, tem uma relação de trabalho com a instituição financeira? Não tem também, não. Aqueles atendentes ali, eles são trabalhadores terceirizados. É uma empresa, né, responsável por contratar aqueles trabalhadores, etc., e presta serviços para aquelas instituições financeiras. Então, você tem todo esse processo de precarização. Então, o desemprego estrutural não é porque a crise econômica. Não. Longe disso. A crise não há uma crise econômica, etc. Dentro da lógica da economia, vamos dizer assim, da economia neoclássica, da economia keynesiana, né? Dentro da economia marxista vai ter outra concepção de crise, então é outra história. Dentro deles não está no processo de crise, etc. Então
Quando o capital está se desenvolvendo, está tranquilo. Tendo desemprego alto, não tem desemprego alto. Hoje em dia, é com desemprego alto. Por que desemprego alto? Porque você baixa custo, você demite trabalhadores e você, teoricamente, né? Teoricamente, você aumentaria a produtividade e tal, teria o desenvolvimento tecnológico, etc. Então, você tinha esse processo aqui econômico, né? E você corta custos. Né? Como eu já falei, máquina ela não recebe salário, máquina não se organiza em sindicato, máquina não faz nada disso. Você nunca vai ver greve de caixa eletrônico, de banco. Você nunca vai ver luta pela melhoria salarial de caixa eletrônico. Você não vai ver nenhuma luta por ter acesso a plano de saúde melhor, por aposentadoria, por nada disso. Caixa eletrônico não faz nada disso. Que maravilha. E outro ponto. Diga, Alex, vai falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, professor. Hã? O que legal vai ser quando tiver um novo ludismo, só que dessa vez com as máquinas reagindo. Não é porque lá no começo do desenvolvimento do capital, os trabalhadores pensavam que eram as máquinas, mas hoje em dia não, sempre aconteceu, né? Não ludismo, acho que o ludismo, acho que, não sei, né? Pode ser alguma coisa, mas as máquinas, principalmente nas economias mais desenvolvidas, elas foram substituídas pelos imigrantes, né? Não no sentido literal da parte, fazendo essa analogia com o que Alex trouxe, né? Que as desgraças do mercado de trabalho, né? Da miserabilidade, eles culpam os imigrantes, em grande parte, né? Eu falo, os imigrantes tomam emprego. A máquina não tomava emprego no ludismo, hoje são os imigrantes, né? Os imigrantes aceitam qualquer salário. Mas a essência do problema é o mesmo, né? A máquina substitui a força de trabalho, os imigrantes substituem os trabalhadores dos próprios países, por quê? Porque a ânsia do cara é ganhar cada vez mais e diminuir custo. O que tiver menos custo de trabalho, ele vai pegar. Ele vai contratar, ele vai desenvolver. Então, é a mesma lógica aqui que produziu a origem do ludismo, né? É a mesma lógica. O capital não muda, né? Se arrocha não muda. Então, o desemprego estrutural se dá nesse ponto, gente. É um desemprego que olha como é. É complicado, né? É um desemprego complicado para a gente, né? É um desemprego que é funcional. O desemprego dessa perspectiva, ele não é disfuncional. Né? Isso sempre é a perspectiva de quem está ganhando dinheiro, gente. O desemprego não é disfuncional. Não é um problema. O desemprego torna-se a solução. Por mais paradoxal que possa parecer. Por mais absurdo que possa parecer. Então, o desemprego ele não é, vamos dizer assim, um problema a ser combatido. Como as pessoas falam, porque essa nova reforma vai acontecer isso, essa postura do Banco Central vai acontecer isso, vai produzir mais... Não! Eles sabem, no íntimo, muito, que tudo aquilo que eles estão fazendo não vai melhorar a condição de trabalho em média. Não vai melhorar os salários em média. Vai piorar. Mas, obviamente, que eles não podem vender isso. Eles têm que falar que vai ser uma modernização, uma melhoria, etc, etc. Então, você fala assim, foi aprovada tal reforma, foi aprovado tal MP, tal decreto, outra reforma, uma PEC, etc, etc. Você vê desde 2016 um aprofundamento, né? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Não houve nenhuma melhoria. Você perguntaria, vem cá, quando é que vai melhorar mesmo? Um debate mais honesto, vocês perguntariam, quando é que vai melhorar mesmo? Isso significa o quê, gente? Isso significa que aquilo que nós estávamos discutindo no terrorismo, e principalmente no toyotismo, é a origem do desemprego estrutural. Então, o alto desemprego significa o quê? Que ele vai deixar de gastar com força de trabalho.
O alto desemprego vai significar o quê? Olha o que nós estudamos, gente. O alto desemprego significa mais pessoas sem trabalhar. E as pessoas que estão trabalhando vão sofrer esse impacto também. Por quê? Nós discutimos isso teoricamente. Nós discutimos do ponto de vista teórico. Desemprego significa um aumento na oferta de um bem. Mais pessoas vão estar desempregadas. Isso vai forçar o quê? Vai forçar que aquelas pessoas que estão empregadas aceitem determinadas condições de trabalho que elas não aceitariam se houvesse outra realidade social com relação ao trabalho. Se 10 pessoas estão procurando um trabalho, ou, vamos dizer assim, você disse que vai estar no estágio, né, Luiz? Né, Luiz? Você começou o estágio? Uhum. Cadê Luiz? Luiz? Tô aqui. Imagine aí. Imagine Luiz contratado. Luiz foi contratado, né, no período de estágio. Mas tem 10 pessoas querendo a vaga de Luiz. Luiz vai ter que submeter a determinadas condições que eles não se submeteriam se não houvesse 10 pessoas procurando emprego. Então, o desemprego estrutural é isso. Ele é consequência do desenvolvimento tecnológico, da extração daquela ordem grave, da extração da mais-valia relativa, se cair alguma coisa aí no Enem, ele é consequência direta do desenvolvimento da tecnologia. Ele produz o desemprego, e esse desemprego passa a ser estrutural, que é um sinônimo basicamente de desemprego permanente. Uma alta taxa de desemprego que ela é permanente. E que ela significa que em períodos de expansão da lucratividade, a taxa de desemprego vai se manter alta. Um desemprego alto não é só perverso para quem não está trabalhando, mas é perverso para quem está trabalhando. Porque se torna funcional. Isso é funcional por quê? Por causa da lei da oferta e da demanda. Se tem um monte de gente necessitando de trabalho, você está trabalhando, você não vai pedir um aumento de 20%, mesmo que a inflação esteja galopante. A inflação, dizem que vai ficar em 8% ao ano, né? Mas o maior índice de subida de preços são fora a gasolina e energia elétrica, né? Que a gasolina e a energia elétrica, por consequência, ela afeta toda a cadeia de preços, né? Não se faz nada sem energia e não se faz nada sem combustível para transportar as mercadorias. Fora isso, o principal segmento desse aumento da inflação é justamente aquilo que impacta mais diretamente, com maior força, as pessoas que têm um rendimento menor, que é o quê? Os alimentos. Então você tem uma inflação dos alimentos, etc, etc. Mesmo você nesse processo tão difícil para nós, dado esse alto índice de desemprego, é muito difícil para um grupo de trabalhadores, uma classe de trabalhadores, um setor de trabalhadores falar assim, não, nós queremos um determinado aumento de salário que não só reponha as perdas inflacionárias, mas também que nós tenhamos um ganho real. Por que isso não ocorre? Porque justamente ele vai falar, pô, meu querido, ou homem, ou mulher, ou muçulmano, isso é a lógica do capital, tá certo? Pode ser homem, mulher, muçulmano, católico, ateu, o cara vai chegar assim, ô, gente, que ingenuidade. Você acha que eu vou dar R$1 de aumento com 15 milhões de desempregados, 14,5 milhões de desempregados? Eles querem aumento, vai demitir logo todo mundo aí, contratar outras pessoas com salário menor.
É por isso que não é, além de ser um movimento intrínseco ao capital, é essencial no capital, no desenvolvimento da tecnologia, né? Em termos gerais, não tem, para eles não tem sentido você mudar essa lógica. Se eles estão ganhando, eles estão ganhando basicamente todos os lados, né? Teoricamente, eles vão ganhar em todos os lados, né? Então, o desemprego estrutural é benéfico para eles, funcional, muito benéfico para eles, né? Pelo exposto agora, mas extremamente prejudicial para nós, obviamente, né? Mas para eles é muito, muito benéfico. Então, o objetivo de determinado processo de desenvolvimento econômico, principalmente que nós estamos vivendo aqui no Brasil, não é resolver o problema do desemprego, desse desemprego estrutural. É um processo de aprofundar ainda mais. Só que eles não podem falar isso. Não sei se falarem isso, eles perdem a legitimidade econômica e a legitimidade de como um meio de comunicação respeitável, né? Como os meios de comunicação. Então, o desemprego estrutural vai significar isso, o desemprego que não depende, ou melhor, um desemprego que é independente de momentos de crescimento econômico, de momento de um crescimento econômico pouco, muito ou uma recessão. Ele vai ser alto enquanto a economia estiver funcionando bem. Ele vai ser alto se a economia desacelerar. E ele vai ser ainda mais alto se a economia estiver em recessão. Então não há saída, porque é a lógica, é o que é o movimento, é o objetivo que eles querem, né? Então não é algo que acontece, é racionalmente buscado por aqueles que implementam esse tipo de política, tá certo? Então havia esse desemprego conjuntural, por exemplo, que poderia ser vinculado ao que, gente? Que período? Se a gente pudesse fazer essa periodização: desemprego conjuntural, taylorismo, fordismo, desemprego estrutural, toyotismo. Grosso modo, você poderia fazer isso, né? Que o pleno emprego lá do estado do bem-estar social, etc. Você poderia, desemprego estrutural mais vinculado àquele período, né? Ou um período anterior ao toyotismo, né? Não só o taylorismo, fordismo, mas o período todo anterior ao toyotismo, tá certo? E já o desemprego estrutural mais vinculado ao período em que se desenvolveu o toyotismo. O desemprego estrutural está basicamente vinculado ao período da reestruturação produtiva. Então, não é algo que, vamos dizer assim, pode ser superado, que não é algo que é oriundo de uma grave crise econômica dentro dos marcos da economia burguesa, não é nada disso, é a forma, vamos dizer assim, a nova forma, o novo desenvolvimento, a nova normalidade, como ficou aquela expressão que ficou batida nesse tempo de pandemia, o novo normal dessa economia pós-toyotista. Entendeu? O capital vive tranquilamente bem com alto índice de desemprego. Para o nosso azar. Né? Para o nosso azar. Porque é um tempo da reestruturação produtiva, vai significar o quê? Um momento de nova organização do trabalho que foi pautada no desenvolvimento exacerbado da informática, das novas tecnologias. E as novas tecnologias significam o quê? Enxugamento da força de trabalho. O enxugamento da força de trabalho significa o quê? Um aumento na taxa de desemprego. Então, não há nada de anormal. Não há nada que deveria ser. Não há uma crise econômica, não há nada de absurdo, que essa taxa de desemprego e tal, isso é porque é o próprio desenvolvimento, né? E, gente, para vocês terem ideia, antes dessa pandemia, eu não sei, mas ainda está se discutindo isso, como um tema bastante relevante no cenário da discussão econômica mundial, a instituição daquilo que se chama de renda básica universal. Uma renda básica mínima para as pessoas que não conseguiram emprego, etc, etc.
Essa renda básica universal está vinculada ao que se chama essa nova fase do desenvolvimento da tecnologia de trabalho. Por que isso? Porque vai significar, e isso tem estudos, né, projeções do impacto do mercado de trabalho, no desaparecimento de milhares de profissões e, consequentemente, no aumento no índice de desemprego de pessoas que, de uma hora para outra, vão ter suas profissões desaparecidas, não vão existir mais, vão perder sua fonte de renda, e alguns economistas, alguns estão discutindo sobre a necessidade de instituir no âmbito mundial dessa tal de renda básica universal. Por quê? Porque o próprio desenvolvimento do capital vai destruir necessariamente com várias profissões e essas pessoas vão ficar sem renda. Então, algo que seria positivo para nós torna-se negativo, né? Significa isso. Então, a renda básica universal significa toda a nossa discussão que nós temos aqui. Então, nós já tínhamos discutido anteriormente, né? Mas no contexto, todo aquilo que a gente discutiu, teoricamente, o Taylorismo, Fordismo para o Toyotismo, significa isso, basicamente, nas relações de emprego e desemprego, né? Que nós estamos vivendo um período histórico caracterizado pelo desemprego estrutural. Beleza? Então, Luiz, ficamos por aqui. Luiz, Laís, Tamires, Éricles e Eliane, nos vemos na próxima terça-feira, né? Antes disso, como houve essa mudança, né, no nosso dia de aula, provavelmente dita, né? E como na semana passada estamos sem essa aula, nós vamos ter que marcarmos uma aula extra. Então, por favor, Luiz, você fica encarregado de conversar com seus colegas ou qualquer outra pessoa, né, para ver o melhor dia para essa aula extra. Tá certo? Então, não necessariamente tem que ser pela manhã, pode ser à tarde, ou se vocês quiserem até à noite, pode ser. Viu, gente? Então, belezinha. Obrigado. Hoje eu falei demais, não dei nenhum espaço de vocês falarem. Esse assunto é complexo mesmo, mas na próxima aula eu dou mais espaço para vocês falarem. Viu, gente? Tá certinho? Entenderam tudo? O significado do desemprego estrutural? A diferença do Tudo certo. cultural? Meu triste esse tema que nós trabalhamos hoje, mas tem que trabalhar, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Então, até a próxima, no mínimo até a próxima terça-feira, né? No mesmo horário, das 8 às 9. Forte abraço. Valeu, professor. Um bom início de semana, viu, gente? Se cuidem, estudem. E faltam, acho que 2 meses para o Enem. Igualmente, professor. Valeu. Sociologia também cai, viu, gente? Lembre-se sempre disso, né? Poxa, que bom. Não esqueçam de sociologia não, que sociologia também cai. Valeu, Luiz, Laís, Tamires e Eliane. Até a próxima semana, viu, gente?